Hoje nós vamos receber aqui uma profissional da área de logística, uma pessoa bastante experimentada, que já há mais de 25 anos no mercado, é uma defensora dos processos, da tecnologia, mas principalmente das pessoas, que para ela é um elemento fundamental em qualquer tipo de gestão. É uma mulher de negócio, é uma mulher gestora, é uma mulher líder que tem uma equipe extremamente multidisciplinar sobre a sua coordenação. A gente vai falar aqui hoje um pouco sobre os desafios de uma mulher à frente de uma equipe, sendo líder, e também um pouco sobre logística, que é a área que ela atua. Eu queria iniciar aqui dizendo meu muitíssimo obrigado a Alexandra Trigueiro por ter aceito esse convite de estar aqui hoje conosco, compartilhando um pouco do seu conhecimento. Olá, na realidade, a gratidão é toda minha. Eu estou assim muito honrada. Você que é uma pessoa que eu admiro muito. E assim, a lista foi extensa aí que você falou, mas na realidade vai ser um bate-papo. E assim, estou muito feliz em ter recebido seu convite. E vamos lá, estou aqui para a gente trocar uma ideia, tá certo? Alexandra, eu sei que você é uma pessoa que atua na área de logística, mas antes de falarmos um pouco de logística, eu queria começar falando um pouco dos desafios de uma mulher à frente de uma equipe. A sua equipe é uma equipe numerosa, formada na sua grande maioria por homens. Os seus pares que estão aí ao seu lado, nas outras gerências onde você atua, também são homens. E fale um pouco dessa sua experiência de uma mulher líder atuando em um universo como esse? Bom, Ronaldo, na realidade, isso foi um processo que ele foi acontecendo de forma muito gradativa e as coisas foram acontecendo, os desafios foram aparecendo e a gente foi aceitando. E quando a gente se dá conta, quando a gente percebe, a gente está diante de uma equipe que eu tenho a maior honra de fazer parte dessa equipe, estar à frente dela, mas os desafios são grandes. Nós sabemos que quanto mais a mulher ocupa o cargo de liderança, maiores são seus desafios e maiores são as suas responsabilidades. Eu costumo dizer que hoje o maior desafio, por incrível que pareça, não é nem com a equipe, é com as pessoas que estão no mesmo nível de gestão que o meu. Então, assim, a equipe ela passa por um processo de adaptação, o que é totalmente salutar, mas a gente vai adquirindo respeito através do trabalho que a gente vai desenvolvendo, os resultados que nós vamos obtendo e a própria confiança. A equipe começa a enxergar na gente, no gestor, sentir essa confiança de fato. Então, assim, hoje o desafio é tornar essa equipe de forma sincronizada, de forma que esteja comprometida com a missão, a visão da empresa. Isso é o maior desafio hoje que eu enfrento como gestora. Fazer com que essa equipe entenda a importância dela no processo como um todo dentro da organização. Mas é um desafio prazeroso, é um desafio que a gente vem aí diariamente tentando dar conta e juntando a experiência de cada um deles. E como mulher, eu lhe digo, são 380 homens e 3 mulheres, né? Então, assim, diariamente a gente aprende um pouquinho com eles. E é muito gratificante. Tem sido uma experiência única na minha vida e que a gente compartilha todos os dias os resultados, os bons resultados e os desafios obtidos também. Assim, a gente tem visto, né, na literatura, a gente fala muito, a gente vê muito falar que às vezes mulheres ao assumirem papel de liderança, ela acaba masculinizando algumas atitudes delas. E ao mesmo tempo a gente vê outras literaturas falando que a mulher à frente de um setor, ela acaba trazendo uma visão diferenciada e é muitas vezes até humanizando mais aquela área onde ela atua. Essas duas linhas aí, aonde é que você se identifica mais e como é que é a sua atuação aí, utilizando um desses conceitos aí? Eu gostaria de falar diretamente para você, mulher, né, que está diante dessa situação, vocês que estão em casa, vocês que estão nos vendo.
e dizer que essa sua pergunta ela é pertinente. E isso é uma realidade. No início, a gente não se dá muito conta do nosso papel. E aí a gente vai entrando de uma forma até você ter a real percepção do seu espaço e até você ter a real percepção da sua responsabilidade dentro do universo que você está inserido. Então, durante muitos anos, Ronaldo, aconteceu de, sem que eu percebesse esse nível de responsabilidade, você começa a se portar realmente dessa forma, como uma forma de defender o seu espaço. E aí isso vai acontecendo de uma forma natural e que a gente precisa se policiar. Às vezes o modo, inclusive, parece uma coisa simples, mas às vezes até o modo da gente se vestir, nós somos julgadas. Eu lembro muito desse episódio que a nossa ministra Carmen Lúcia, né, ela quando apareceu de calças compridas, né, no ministério, isso causou o maior nossa tal, e isso acabou virando regra, ou seja, quebrou-se um paradigma naquele momento. E a gente utilizava que a mulher tinha que usar saias e o homem tinha que usar calças. Mas eu acho que isso é uma questão cultural que cabe a nós termos a nossa consciência, o nosso papel na sociedade. Nós não estamos aqui para ocupar o espaço de ninguém, nós só estamos defendendo oportunidades iguais. Nós estamos aqui, na realidade, de buscar oportunidades que nos proporcionem sermos tratadas de igual para igual, mas em termos de oportunidades de mercado de trabalho. Então, assim, durante algum tempo, essa postura ela se fez necessária e eu acredito com uma forma de defesa e até pelo desconhecimento do meu lugar naquele espaço que eu estava inserida. E o conselho que eu tenho para dar é: você não precisa, seja você mesma. Ocupe o seu espaço através de conhecimento, através de colocações pontuais, de trazer tecnologia, de trazer o diferencial dentro dos seus resultados, porque a gente acaba entrando nessa seara e isso acaba sendo uma armadilha. Então, de um tempo para cá, eu tomei a consciência disso, até por ser um assunto que vem sendo mais debatido. Então, agora você consegue conversar de forma mais abertamente e você consegue enxergar que não precisa. Eu posso, sim, ter a minha personalidade bastante feminina e ter o meu espaço preservado, sem que, para isso, eu tenha que usar de posturas masculinas. Mas, assim, isso é uma coisa também que você vai se dando como consciência a partir do momento que você sabe o seu espaço, que você tenha consciência do seu papel. Então, assim, isso realmente existe ainda e a gente precisa desmistificar isso. Que nós podemos sim ser femininas, podemos usar batom, podemos usar uma roupa vermelha e mesmo assim sermos inteligentes, participarmos de reuniões que mostrem números, que discuta resultados de igual para igual, que tenhamos metas também compatíveis com o cargo que você ocupa, porque essa cobrança ela se dá muito mais às vezes da gente. De nós mesmos, enquanto mulheres, a gente fica também nos fazendo esse questionamento. Então, eu acho que o importante é esse, é a gente ter a consciência do nosso espaço, do nosso potencial e do nosso valor enquanto mulher. É isso aí, Alessandra, muitíssimo, muitíssimo bem colocado, até porque não é uma roupa que define uma pessoa. Exatamente, e a gente tem essa visão um pouco distorcida de achar que é uma roupa que nos define. Óbvio, isso vai de cada uma se sentir bem. Você vai para um ambiente de reunião, você procura ir de uma forma mais adequada naquilo que lhe deixa confortável. E eu acho que isso é o grande segredo, é você estar se sentindo confortável, adequada para aquela situação, e que a gente possa desmistificar de ser julgada por uma capa, por gênero, enfim, por questões extremamente visuais, né? Eu queria falar, ainda antes da gente falar um pouco de logística, eu queria falar sobre um outro tema que é bastante interessante, que é o etarismo, né? Que são essas oportunidades aí de pessoas estarem no mercado do trabalho, independente da idade. Como você tem visto e vivenciado, você hoje numa posição de liderança, você tem se preocupado com em montar na sua equipe, em ter na sua equipe pessoas, independente da idade,
como colaboradores, ou isso, de alguma maneira, ou você, ou a própria dinâmica do seu trabalho impede que pessoas acima de 45 anos, por exemplo, tenham atuações mais restritas? Eu fico muito feliz com essa pergunta, porque eu particularmente tenho uma experiência na minha vida pessoal, né? O meu esposo é uma pessoa de uma idade, temos uma diferença de idade, e isso me possibilita levar essa experiência para o ambiente de trabalho, né? Então, eu hoje tenho na equipe pessoas extremamente jovens, de 18 anos, que é o colaborador mais novo, como eu tenho pessoas na faixa etária de 50, 55 anos. Mas o que é importante a gente ressaltar nessa questão, para que a gente possa ter uma diferenciação do que realmente é o etarismo e o que realmente é a condição física. Eu vou tentar simplificar. A equipe hoje que eu tenho é uma equipe que ela trabalha com esforço físico. Então, a demanda no meu trabalho requer um esforço físico que a gente sabe que, com o decorrer da idade, fica mais difícil de você concretizar os seus trabalhos, de você concluir e realizar seus trabalhos da forma que deveria. Então, assim, eu tenho um cuidado muito grande em tentar tratar isso de uma forma igual com todos. A gente tem feito um trabalho com o RH, com a nossa psicóloga, que eu tenho buscado trazer pessoas, tanto pessoas mais jovens, mas pessoas que possam agregar também experiência conosco. E quando eu falo desse cuidado, é porque, de uma forma muito simples, o trabalho braçal, ele exige um esforço físico. Então, assim, você precisa respeitar as limitações que a idade te traz. Mas estamos falando de esforço físico. Quando a gente parte para a questão que não necessariamente exija esse esforço e que você vai trabalhar mais uma parte, digamos, intelecto, então, assim, a gente precisa ter, como gestor, essa percepção de que um complementa o outro. E precisamos entender que essa experiência ela é benéfica demais. Eu sempre digo para a equipe, você já pensou se todos nós pensássemos iguais e se todos nós tivéssemos o mesmo nível de experiência, a mesma bagagem? Eu acredito realmente na equipe, que ela traz todas essas diversidades, seja de idade, de gênero, eu acredito mais nisso. Recentemente, eu assisti e recomendo, por isso que eu fiquei feliz com a sua pergunta, tem mais ou menos uns 3 meses, eu assisti o filme Um Senhor Estagiário. Recomendo para quem quiser assistir, com Robert De Niro e Anne. E é fantástico, porque ele é um senhor entrando numa empresa extremamente jovem, a gestora ela é jovem, e eles conseguem trazer isso de uma forma muito leve para o dia a dia, e eles conseguem fazer essa troca de experiência no dia a dia. Então, é um filme que retrata esse tema de uma forma muito, muito inteligente. E é importante que a gente saiba separar o que são as limitações em função da idade no sentido físico e o que são as limitações que a gente coloca trazida da nossa cultura, da nossa vivência, daquilo que a gente colocou como realidade naquilo que a gente viveu. Então, a gente traz isso para o nosso dia a dia, a gente precisa ter cuidado com isso. Então, assim, é importante que, trazendo dessa forma que você colocou a idade de 45 anos, e eu estou nessa faixa etária, tá? Quero dizer aqui que Eu estou já passei, viu, Alessandra? Eu já estou ali na casa dos 50. Pois é, e eu quero dizer, pois é, olha aí, em pleno pico de produção, em pleno pico assim, de criatividade, de buscar novos desafios, eu acredito que o segredo é você se manter empregável de uma forma inteligente, buscando estar antenado com o mercado, com as mudanças que o mercado está trazendo. E as tecnologias, sim, elas estão aí, o mundo está na nossa palma da mão, através dos smarts, né, dos telefones, enfim. Então, assim, eu acredito demais que uma forma de você analisar esse tema é: olha no brilho dos olhos, porque isso independe de idade. Quando você olha e você sente paixão, e você tem paixão no que faz,
não tem idade. O brilho no olhar, ela não tem idade. Eu seleciono pessoas todos os dias, faço parte, eu faço questão até hoje de fazer o recrutamento com a minha coordenadora, com o meu supervisor, e é o brilho nos olhos que você encontra de um jovem de 18 anos, e às vezes não, mas você consegue fazer uma seleção, um recrutamento com uma pessoa de 40, 50 anos e você também enxergar esse brilho nos olhos. Então, eu acho que uma forma da gente tratar esse tema é o olho no olho, é a sensibilidade para entender o que é que o outro ainda tem para contribuir conosco. A gente tende a ser ansioso com as coisas e eu acho que a maturidade traz essa calmaria e essa percepção mais analítica das coisas e dos fatos. Então, assim, e de forma mais objetiva, assim, respondendo sua pergunta, a sociedade é cruel. O mundo business é cruel, e principalmente com as mulheres. 45 anos a gente já começa a questionar, será que é, será que não é? E conosco ainda mais. Mas aí a dica que eu tenho é, se mantenha atualizada, tenha paixão pelo que faz, e a idade será um mero detalhe, porque a nossa cabeça, a nossa capacidade de raciocínio, essa não tem idade. Você pode ter 100 anos e você, enquanto tiver brilho nos olhos, você vai estar produzindo e você vai estar contribuindo de uma forma muito bacana, independente da idade que você tem. Aí é muito importante, né, que todas as pessoas, em função de gestão, né, de liderança, possam estar aberta a recrutar as pessoas independente da idade. Até porque a longevidade hoje das pessoas é muito maior. Então, a vida útil profissional, ela também tem que ser dilatada. E ela, para ser dilatada, ela precisa que a gente que está recrutando pessoas tenha essa abertura. Sim, sim, com certeza. Hoje, a nossa qualidade de vida, até porque a informação também chegou, né? E aí você busca maneiras de você, seja através de uma atividade física, seja através de uma leitura, você vai encontrar o seu ponto de equilíbrio para se manter saudável, procurar ter uma vida longa, e eu acredito que você vai conseguir isso através do equilíbrio. Você tendo o equilíbrio, você consegue juntar, ter essa junção e consegue manter o espírito jovial para que você possa se manter numa empresa sem que o peso da idade possa ser ponto de discussão ou fator determinante na sua capacidade profissional. Acredito demais nisso. Então, assim, nós como gestores temos uma responsabilidade muito grande, sabe, Ronaldo? Porque são muitos temas que envolvem e você precisa, às vezes, inclusive, olhar para a tua equipe e ver que ela amadureceu ou que ela, por outro lado, ficou mais jovem e você precisa encontrar esse ponto de equilíbrio para você poder colocar as pessoas certas no lugar certo. Eu tenho colaboradores na equipe com mais de 20 anos de casa. Colaboradores que, inclusive, estão prestes a se aposentar e já me procuraram, Alessandra, como é que fica? Mas eles estão fisicamente bem, dá para desenvolver o trabalho. Como eu disse, a questão física ela é determinante porque é um esforço que exige, um trabalho que exige esforço. Mas a gente vê ainda a paixão dele de se manter produtivo e se manter ali procurando fazer seu serviço da melhor forma. Então, cabe a nós gestores também analisar e amadurecer com a equipe. Então, assim, esse colaborador que está há 20 anos, talvez ele possa contribuir não mais naquela função, mas existe outro local para ele dentro da equipe. Assim como, às vezes, o colaborador que acabou de entrar, você também precisa identificar o local correto para ele. Eu acredito muito também que, às vezes, você tem a equipe certa, mas talvez eles não estejam no local certo. Então, hoje eu tive uma experiência bacana que um colaborador chegou e disse: Alessandra, eu já estou aqui há algum tempo, mas eu tinha muita vontade, não tem como eu fazer aquele outro serviço, não. E aí você pega o gancho nesse e diz, opa, peraí, é um cara que mudou, é um colaborador que ele mudou com o tempo e você precisa acompanhar essa mudança. Então, a idade também precisa ser tema de discussão, não nesse sentido de que você já não produz, de que você não contribui, mas no sentido de você entender a evolução do próprio ser humano, para você identificá-lo em outras atribuições que possa contribuir de uma forma e que a idade não seja um tema, não seja um número, mas sim
novas possibilidades, trazendo experiência ou motivação, enfim. Eu acredito que esse seja um dos caminhos, né? Isso uma das realidades que a gente tem atualmente. Hoje a gente tem aí um mix geracional dentro das empresas, é necessário a gente saber lidar com ele. Hoje a gente tem informações, né, como tem uma pesquisa da McKinsey que fala sobre você ter pessoas, né, ter uma pluralidade de pessoas dentro da sua equipe, que isso melhora a produtividade da equipe. Então, assim, essas realidades a gente precisa compreender e absorver no nosso dia a dia. Mas, fazendo esse resumo aqui, Alessandra, eu queria agora falar um pouquinho de logística, tá certo? Você é uma gestora de logística, né? É uma área que eu entendo que aqui na nossa região a gente tem alguns players que são bastante competitivos nessa área, que são bem estruturados, que têm uma infraestrutura muito bem armada, né? Ela é muito bem definida, mas também a gente tem, por outro lado, ainda muito amadorismo dentro dessa área de logística. Como é que você entende hoje aqui esse mercado de logística aí, as suas andanças por outras empresas? Como é que você diria que hoje está o mercado de logística aqui na nossa região? Ronaldo, falando um pouco da questão logística e estrutura, como é que eu vejo hoje o nosso atual cenário logístico na região? Vamos falar especificamente da região que a gente atua, né? Até para que a gente possa ter uma ideia. O que é que eu tenho observado? A nossa região, assim como outras, tem carência de investimentos. Existe uma carência de um olhar diferenciado, de um planejamento logístico, estratégico, voltado para as necessidades da nossa região. Nossa região cresceu, nós temos grandes investidores aqui a nível do Nordeste, e eu penso da seguinte forma: é interessante que a gente comece a olhar a nossa região como uma região de um potencial gigantesco. Então, é preciso que se crie políticas voltadas para a infraestrutura, que é um dos nossos grandes gargalos hoje. Nós sabemos que o maior modal hoje no Brasil é o rodoviário. O que é que nós poderíamos buscar dentro de uma infraestrutura? Existem grandes empresas aqui que nós poderia haver uma diversificação de outros modais que pudesse absorver essas empresas e de acordo com os produtos que elas têm a oferecer no mercado. Então, eu costumo dizer o seguinte: essa situação de infraestrutura, parcerias pública e privada, os empresários acreditando que nós precisamos quebrar paradigmas, trazendo os parques logísticos de forma estruturada, como diferencial competitivo, agregando mais valor aos nossos serviços de uma forma inteligente. Então, assim, eu tenho observado que é necessário uma busca maior da área empresarial na questão de se unir e montar esses projetos de forma estruturada, porque a nossa região já pede isso. Então, o que é que eu observo? Eu costumo dizer que tudo isso junto vai nos proporcionar uma visão mais estratégica, uma rentabilidade oferecida em forma de processos integrados e planejamento estratégico propriamente dito. Eu acredito que a gente ainda não tem dado a devida atenção quando você olha para o potencial que a nossa região tem. E aí a gente vai para questões muito específicas. Vou dar exemplos simples que nós poderíamos citar. Nós temos a questão de déficit dos nossos fretes, é uma questão que impacta ainda o setor logístico. Nós tivemos aí recentemente grandes discussões, o país parou em função dessa discussão. Então, é preciso que a gente traga esse tema para a mesa. Nós temos questões de segurança do produto que a gente transporta, segurança das nossas cargas. Isso é um problema gigantesco e que traz um custo grande para dentro das organizações.
Nós também temos uma questão de déficit de mão de obra dos profissionais dessa área, até porque é uma área que, além de carente de profissionais, para que possa fazer de forma organizada tudo isso também girar, existe o próprio, como é que eu posso dizer, o próprio déficit dos salários e quando você compara com a função da logística, que é extremamente estressante. É um trabalho que é estressante e a gente vê que também não existe essa preocupação dos salários acompanharem essa demanda para que a gente possa ter mais profissionais qualificados. Então, a questão reside em você encontrar bons fornecedores de serviço para que você possa, com isso, desenvolver parcerias, redução de custos de forma planejada. Questão estrutural, como eu coloquei aqui, isso não cabe só às empresas, mas uma parceria pública e privada. A questão do modal, o nosso modelo é extremamente ainda, nosso segmento ainda é defasado, nós precisamos modernizar os nossos transportes, nossos meios de transporte, para que a gente possa ter mais eficiência. Então, assim, isso são questões muito pontuais e que quem trabalha na área de logística consegue verificar essas questões no dia a dia. São coisas muito simples, mas que quando você junta tudo isso, existe um leque de oportunidades e de possibilidades de melhoria que precisam ser vistas de acordo com o potencial que a nossa região merece e precisa. Então, assim, é preciso que a gente olhe realmente com um olhar mais crítico e mais profissionalizado através de projetos consistentes e dando a devida importância, porque um dos maiores custos das empresas hoje residem na operação logística, a gente sabe disso, nós acompanhamos, mas são vários fatores que interferem ou que contribuem para que a gente tenha esse cenário hoje. Né? E dentro do universo da empresa, né, a gente tem visto aí que a tecnologia, né, que hoje é um dos grandes drives de mudança no mundo todo, ela tem impactado todas as áreas das empresas, ela tem impactado a nossa vida, né, como indivíduo, e a logística ela não tem se furtado a esse impacto. Como você vê a aplicação da tecnologia hoje na gestão da logística? Nós aqui na região, nós estamos em uma sintonia boa com o que o mundo pratica hoje ou ainda estamos num processo de evolução? Eu costumo dizer que o principal objetivo da logística, eu acredito um dos principais, né, o objetivo da logística é entregar o produto certo, da forma correta, no menor tempo possível e dentro daquele custo que realmente a mercadoria necessita. Então, o que acontece? Quando você junta esses 4 elementos, se eles forem bem trabalhados, você vai ter aí envolvimento da satisfação do cliente, você vai ter a questão da sustentabilidade do negócio ou a própria essência da questão sustentabilidade em respeito ao meio ambiente e o uso dos recursos, né? Então, assim, quando você observa a tecnologia nesse cenário, é de extrema importância que a gente entenda que os dois precisam andar junto, tecnologia e a logística, para que a gente possa alcançar uma maior eficiência nos processos, mas que ele possa ser feito de forma menos complexa, de forma fluida. E quando eu digo isso, é porque a gente tende a transformar tudo isso como uma grande salada mista. E a tecnologia ela vem para desmistificar isso. Nós temos roteirizador em tempo real, nós temos drones, nós temos WMS, TMS, nós temos o sistema mobile, CRM. As ferramentas elas estão disponíveis. A gente precisa apenas descobrir como é que nós podemos adequá-la no nosso dia a dia. Como é que nós podemos utilizá-la? E mais do que isso, não adianta você implantar uma tecnologia no seu processo se você não usá-la da forma adequada, da forma correta. É o investimento que ele precisa ter retorno. E a forma de você ter retorno é monitorando, é pontuando. A tecnologia ela está para facilitar a nossa vida, né? Para poder melhorar os nossos controles e nos permitir uma gestão mais a tempo real.
Só um complemento nessa sua fala, que você colocou agora. A tecnologia é uma realidade, ela é um caminho sem volta, e assim, os órgãos fiscalizadores já entenderam isso, estão investindo, e as empresas precisam estar na frente. Para atender essas novas demandas, essas novas legislações, nós trabalhamos com alimentos, o segmento que nós trabalhamos é no ramo de alimentos, é um setor extremamente sensível, que tem normas próprias, portarias próprias, bem definidas, a rastreabilidade é uma prova disso, a segurança alimentar é uma prova disso, os órgãos fiscalizadores são muito atuantes, e dispõem dessas tecnologias, eles têm investido pesado e nós precisamos acompanhá-los até para dar as respostas de forma coerente, consistentes e confiáveis. Isso aí. Então, Alessandra, como a gente já está chegando já no final da nossa conversa, né? O tempo passa de uma forma tão rápida, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre o que é que te desafia hoje enquanto gestora? O que é que você ainda olha assim, para frente e diz: esses são os desafios que eu quero vencer, esses são os desafios que eu quero para mim. O que é que hoje está te motivando aí? Que desafios são esses? Engraçado. Eu acredito que hoje um dos maiores desafios se chama equilíbrio. Independente do tamanho da tua equipe, independente do cargo que você ocupe, mas quando você se dá conta da sua responsabilidade, que você para e percebe o teu lugar, o teu espaço e a sua responsabilidade enquanto ser humano, quando você vai para a questão profissional, você, o que me instiga, o que me motiva é ver a evolução da equipe, é ver a realização de um projeto, é ver ver o colaborador crescendo junto com você e mais do que isso, é quando ele te desafia. Quando a equipe te desafia, te questiona e você diz, estamos no caminho certo. E que você enxergue esse crescimento no teu colaborador também como uma forma de você crescer como pessoa e como profissional. Alessandra, essa tua fala, né, ela me reporta aí em duas questões, né? Eu tenho até 2 vídeos gravados que tratam sobre essas questões. Um é a questão da soft skill, né, que a gente fala, que está sendo muito hoje falada, e uma das soft skills que mais se tem buscado nos profissionais é justamente esse equilíbrio emocional, né? Essa capacidade que as pessoas têm de lidar com a mudança, de resolver conflitos e de se permanecer equilibrada. Então, assim, são soft skills hoje muito buscadas pelo mercado, muito ávido para consumir essas soft skills. Então, é muito interessante que você, né, já depois aí de tanto tempo no mercado, você ainda tenha sede de equilíbrio. Eu acho assim, fico feliz e lhe dou os parabéns. Uma outra coisa, né, que você também coloca aí na sua fala é que diz respeito à equipe de desafiar. Isso é muito importante também hoje para um gestor, né? Ele ter essa equipe que tenha competências complementares dele, que faça ele pensar, certo? Porque hoje o gestor ele tem que ser um líder, ele tem que ter capacidade de liderar as pessoas, certo? A parte técnica você vai buscar nas pessoas que têm aquela competência técnica para aquela função. Você não vai querer ensinar um motorista a dirigir, né? Pois é interessante isso que você está falando, porque vocês mulheres que estão me assistindo novamente e todos os gestores de um modo geral, gente, eu ganhei uma equipe de manutenção de frota. Eu não entendo de manutenção, mas eu entendo de gente. E eu entendo de gestão. E isso é o fascinante dessa questão toda. Olha, a gente contrata, antes de qualquer coisa, nós contratamos pessoas. Então, no dia a dia, você vai conseguindo identificar características que vão da questão ética, da questão da proatividade. E aí, o comportamental é decisivo, porque as outras competências você vai buscar. Alessandra, pois assim,
Foi muito gostoso aqui esse nosso bate-papo, certo? Fiquei muito feliz aqui, né, de a gente questionar e compartilhar, né, alguns assuntos extremamente atuais, que estão extremamente pulsantes hoje na sociedade como um todo, e nas empresas também, certo? Muitíssimo obrigado aí por você ter compartilhado aqui esses momentos conosco. Ronaldo, eu fico muito feliz e quero registrar aqui, você é uma pessoa que a gente já tem uma convivência profissional, é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, a maior admiração, e confesso que fiquei muito feliz. O que eu tentei trazer foi um pouquinho do que eu sinto, da vivência, de algo muito particular, muito do dia a dia, os desafios que a gente tem, independente de ser uma equipe grande, uma equipe pequena. Então, eu tentei compartilhar um pouco da minha vivência. E você é uma pessoa que tem um extremo carinho, você sabe disso, e um respeito gigantesco. E muito, muito obrigada mesmo pelo convite. Você está aprendendo, mas você também já está ensinando, viu? E Alessandra, tchau, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, Ronaldo. Tchau.